Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um terremoto salva uma família da tragédia. Parece que eu estou falando coisas ao contrário, não é verdade? Um terremoto salva uma família da tragédia? Normalmente o terremoto traz uma tragédia consigo, não é verdade? Só que o título da nossa mensagem hoje é Um terremoto salva uma família da tragédia. E você que quer acompanhar a leitura da palavra, está em Atos capítulo 16, do 25 até o 34, que nós vamos ler nesta noite. Atos 16, do 25 ao 34. Diz assim a palavra: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Preste atenção nesses detalhes. Terremoto vem e abala com tudo. Eu nunca presenciei, espero nunca presenciar um terremoto. Mas pelo que a gente já viu, televisão, internet, sacode tudo, né? Porque é o chão que está tremendo. Aí diz que lá naquele cárcere, na prisão onde Paulo e Silas estavam injustamente, foi por causa que eles tinham pregado o evangelho, que eles estavam lá, diz que todas as portas das celas se abriram. E os prisioneiros, cada preso que estava ali, ele estava preso também com correntes às paredes, ao chão, não sei o que era. Mas diz aqui que com o terremoto, todos se soltaram, ou seja, as portas se abriram e aquelas correntes e algemas se partiram. Dando sequência à leitura. O carcereiro despertou do sono e vendo as portas abertas, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com ele e com todos os seus. Manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém. Fazem um pouco mais de 100 dias que começou esta pandemia no Brasil. Comércio fechado, isolamento social, aumento do desemprego, muitas empresas decretando falência. Em alguns lugares, como aqui, houve toque de recolher. E eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Como que estava a sua vida antes da pandemia começar? Como que estava a sua vida quando essa pandemia começou ou um pouco antes da pandemia começar? Deus abala as nações para estabelecer a vontade dele. Está escrito em Hebreus capítulo 12, versos 26 e 27. E quando Deus abala, pode ser de uma forma literal, como aconteceu no episódio que nós lemos, em que houve um terremoto, como também ele abala
as emoções, o espiritual das pessoas, que eu creio que no mundo inteiro hoje, e vamos falar no contexto de Brasil, o que está abalando as pessoas é o emocional e o espiritual. E a Bíblia diz que Deus abala as coisas para remover o que é passageiro e terreno e estabelecer as coisas que prevalecem para sempre. Sempre nós temos falado aqui, não só eu, mas muitas pessoas, que é tempo de refletir, de se voltar para Deus. E veja só, o texto de Hebreus diz: ainda mais uma vez, abalarei a terra. É a primeira vez na história da humanidade que Deus abala o planeta todo, quando o planeta todo é habitado. Houve a ocasião do dilúvio, apenas 8 pessoas se salvaram, e não era o planeta todo ainda que estava cheio de pessoas. Mas agora Deus abalou a terra, e Ele diz: mais uma vez eu farei abalar, que é agora. Essas palavras significam a remoção das coisas passageiras, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. E aí surge uma outra questão, uma outra pergunta: se Ele abala as que são passageiras, para que permaneçam as que são inabaláveis, o que é na sua vida inabalável? Só existe uma coisa na vida de um ser humano que é inabalável: é a sua salvação. Então Ele remove, dá um saculejo, sacode o planeta inteiro para remover aquilo que é removível, estabelecendo a sua vontade para que o inabalável permaneça. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, é melhor você correr aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque a única coisa que vai prevalecer é o inabalável, e isto é a certeza da salvação e a vida eterna que o Senhor prometeu. Por isso que Jesus disse: trabalhe não pelo pão que perece, mas por aquele que permanece e dá vida ao mundo. Ou seja, trabalhar voltado para o Senhor. No texto base da nossa mensagem, aconteceu um terremoto para mudar a vida de um homem e a sua família. E eu quero trazer alguns textos da Bíblia que vão citar terremotos também. Então, na Bíblia, os terremotos têm muitas vezes um significado e uma finalidade. Então, eu quero citar alguns terremotos que aconteceram. Em 1 Reis, capítulo 19, aconteceu um terremoto quando o profeta Elias pensava que o seu ministério e a sua vida tinham acabado. Ele pensou: basta, não tenho mais nada daqui para frente, e ele foge até uma montanha, e lá naquela montanha tinha uma caverna, e Deus envia um terremoto para tremer toda aquela montanha. Depois disso veio um vento muito forte, labaredas de fogo, e por fim uma voz mansa e suave para dizer para Elias: ainda não acabou, o seu ministério não acabou. Mas porque Deus abalou primeiro para mostrar, e porque Deus está abalando a sua vida, para Ele te mostrar que Ele tem algo muito maior, que Ele tem algo que tem muito mais importância do que você possa imaginar. Ele falou para Elias no momento da calmaria, e eu quero dizer para você que os terremotos, as tempestades, elas vêm, mas nós precisamos prestar atenção na voz do Senhor, porque diz o texto que depois do terremoto, depois do fogo, depois do vento forte, veio uma brisa suave, e a voz mansa e suave do Senhor falou com Elias, dizendo: seu ministério não acabou, eu ainda tenho algo para você. Então, se você pensou que tudo tinha acabado, talvez você tenha pensado que a sua família acabou, acalme o seu coração no meio da tempestade, no meio do terremoto, para ouvir a voz mansa do Senhor, porque Ele tem algo mais para a sua vida. Segundo caso que eu quero citar está em Isaías capítulo 29, versículo 5. E Deus diz ali que Ele enviaria um terremoto
a terra seria visitada com trovões, com terremotos, com ruído e com um tufão, uma tempestade e uma labareda de fogo consumidor. E tudo isso para defender o seu povo, porque os inimigos estavam ao redor, pensando que destruiriam o povo de Deus. Mas Deus disse: agora eu vou mandar um terremoto, agora eu vou mandar um tufão, agora eu vou mandar a labareda de fogo, para mostrar que eu estou defendendo o meu povo. Essa pandemia, esse terremoto que está abalando agora as nações, e vocês aí, governantes, pessoas do Supremo Tribunal Federal, pessoas do Senado Federal, do Congresso, que querem criar leis contra a noiva do Cordeiro. Ninguém que mexe com a noiva deixa o noivo quieto. E quando o Senhor se levanta, ai daquele que estiver no seu caminho. O Senhor está abalando para defender a sua igreja, em nome de Jesus. Outro terremoto, em Mateus capítulo 24, verso 7, Jesus diz que terremotos vão acontecer como sinais iminentes da sua vinda, e o Senhor está próximo, por isso que está abalando as nações. Mais dois terremotos com um significado muito importante que nós temos na palavra de Deus. O primeiro está em Mateus capítulo 27, verso 54, que foi na hora em que Jesus deu seu último expiro de vida e ele morreu. A Bíblia diz que houve um terremoto, trevas tomaram conta ali daquele local. O véu se rasgou de alto a baixo, dizendo: olha, daqui para frente todos têm livre acesso à presença de Deus. Todos aqueles que desejam o Senhor, eles podem adentrar na presença do Senhor, porque Jesus, ele pagou o preço do nosso pecado. Jesus é o nosso Redentor. Ele disse: está consumado. E aconteceu um terremoto. Agora nós não vivemos mais as leis do Antigo Testamento, vivemos do Novo Testamento, e a Bíblia diz que nós temos livre acesso à presença do Pai. Aleluia, glória a Deus. O outro terremoto foi menos de 3 dias depois, ao terceiro dia depois da morte de Jesus, que foi quando, na ocasião da sua ressurreição, que aquelas mulheres foram até o túmulo para ungir o corpo de Jesus, colocar especiarias, e a Bíblia diz que houve um terremoto que removeu a pedra daquele túmulo, dizendo: olha, eu venci a morte. Jesus venceu a morte, e Ele nos deu a promessa da vida eterna, de um dia ressuscitarmos, onde estaremos para todo sempre com Ele. Jesus venceu a morte, e com Ele nós também vencemos a morte. Glória a Deus por isso. E a Bíblia ainda fala desse outro terremoto do qual nós estamos falando aqui, do nosso texto base, do dia em que Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos. Eles haviam feito Deus havia operado muitos milagres através da vida deles. Muitas pessoas estavam se convertendo naquele lugar, e pessoas invejosas, com raiva por causa do Evangelho, os acusaram falsamente, os açoitaram, deixaram vergões em suas costas de tantos açoites, e os prenderam naquela prisão. Só que a Bíblia diz que à meia-noite, ao invés de Paulo e Silas estarem gemendo, ao invés de eles estarem murmurando, dizendo: por que, Senhor, por que tudo isso aconteceu? A Bíblia diz que à meia-noite, onde todos deveriam estar dormindo, ou eles gemendo de dor, a Bíblia diz que eles cantavam louvores ao Senhor. Os demais presos ouviam aquelas melodias, e quando eles estavam salmodiando ali, cantando, eles estavam recitando os salmos, que é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é falada, quando a palavra de Deus está no lugar, o ambiente muda, a atmosfera muda. Aonde há trevas, é inundado pela luz. E aconteceu então aquele terremoto naquele lugar, onde, como eu já citei, as portas das prisões se abriram, as cadeias se quebraram, e os milagres aconteceram durante o terremoto. Qual o primeiro milagre? Nenhum preso fugiu. Esse é o primeiro milagre que nós podemos citar do terremoto.
Nenhum preso fugiu. Abriram as celas, quebraram as algemas e todos ficaram lá, paradinhos. Como eu citei agora há pouco, aonde tem a presença de Deus, a atmosfera muda. Então aqueles presos que nós não sabemos por que estavam lá, a não ser Paulo e Silas, que injustamente estavam lá, talvez lá estivessem assassinos, estupradores, ladrões, rebeldes, pessoas cheias de ódio no coração, esperando a primeira oportunidade para tentar fugir, mas agora a presença de Deus muda o ambiente, e onde há mudança de ambiente, pela presença de Deus, tudo muda. A ira dá lugar à mansidão, a luz ilumina a escuridão, o ódio dá lugar ao amor, por causa da presença de Deus. Se na sua casa ainda há ira, ainda há ódio, você percebe que há escuridão, comece a louvar mais ao Senhor, louve mais ao Senhor, coloque louvores no seu rádio, na sua televisão, no seu smartphone, ouça a palavra de Deus. Hoje tem a Bíblia falada, hoje boa parte do dia na minha casa estava a Bíblia em áudio, ligado lá, porque isso muda a atmosfera. Veja que Paulo e Silas, eles cantavam louvores naquele lugar, e o ódio que existia no coração daqueles prisioneiros foi dando lugar à mansidão, as trevas saíram e chegou a luz. A presença de Deus aqui neste lugar, você pode perceber essa atmosfera de tranquilidade e serenidade por causa da presença de Deus. Então, o primeiro milagre do terremoto, nenhum preso fugiu. Segundo milagre, a morte é transformada em vida. Aleluia! Aquele carcereiro, quando ele percebeu que todas as celas estavam abertas, a primeira coisa que ele ia fazer era tirar a própria vida. Ele pegou a espada para tirar a própria vida, mas ele ouve um grito do apóstolo Paulo que diz: não faça isso, todos estamos aqui. E ele deixou a espada de lado, e ao invés de tirar a própria vida, ele recebeu vida eterna, que logo em seguida nós vamos falar. Então, aonde Deus está, a morte dá lugar à vida. Terceiro milagre, uma família é preservada. Se aquele homem comete o suicídio, o provedor da casa não estaria mais, o marido não estaria, o pai não estaria mais presente, e a tragédia se instalaria naquela família. Mas agora, com o terremoto e a presença de Deus naquele lugar, uma família foi salva da tragédia por causa da presença de Deus durante um terremoto. Glória a Deus. Sua vida pode mudar com uma pergunta. Uma pergunta. O texto diz que quando ele percebeu tudo aquilo, ele chamou Paulo e Silas, depois se prostrar diante deles e disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Veja que ele não perguntou o que aconteceu, que todos os prisioneiros estão aqui, por que vocês não fugiram? Ele não perguntou nada disso, mas ele fez a pergunta mais sábia que ele poderia fazer naquele instante. E se você quer ser sábio, você precisa fazer as perguntas certas para obter as respostas certas. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Nós não sabemos se antes, no momento em que Paulo e Silas chegaram, aquele carcereiro os desprezou, os tratando como prisioneiros comuns, mas agora ele vê Deus na vida de Paulo e Silas e ele diz: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Você já ouviu falando aqui que Deus está abalando para remover as coisas temporárias, para estabelecer aquelas que são eternas. E a única que é eterna e que prevalece para todo sempre é a salvação. Por isso aquele homem fez a pergunta certa para ter uma resposta certa. E este já não é um milagre, mas faz parte do milagre. A resposta de Paulo ecoa até hoje, mundo afora, com uma promessa de salvação,
e restauração para toda a família. Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Uma resposta certa sobre salvação, seguida de uma promessa: não será só você, toda a sua casa será salvo também. Talvez você que está aqui ou que está cultuando conosco na sua casa, você já seja a promessa que Deus fez para um familiar seu. Talvez seja isso. Eu estava conversando hoje com a irmã do Álvaro, que ela não via ele há 25 anos, dessa que nós reatamos o contato com ele, e eu falei para ela é crente, ele tem 3 irmãos crentes, e eu falei da pregação de hoje de manhã, eu falei: olha, a promessa de Deus que você quereria em toda a sua casa, Álvaro está na sua promessa, porque ele é a promessa que Deus fez para você. Então não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelos seus familiares. Há uma promessa da parte de Deus para você. Há uma promessa de Deus. Diz o texto que logo em seguida dele aceitar, dele receber o evangelho na sua vida, ele os levou para a sua casa. Toda a sua família ouviu o evangelho, toda a sua família foi batizada. A promessa de Deus se cumpriu no carcereiro, ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque não há impossíveis para o Senhor. Creia no Senhor e será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia, glória a Deus. E se você ainda não se entregou para o Senhor, este é o momento certo. Deus está abalando as nações para te alcançar. Creia no Senhor, mas esse crer é muito mais do que crer nas histórias que contam acerca de Jesus. É fazer um compromisso com Ele, recebendo-o como único e suficiente Salvador, dizendo: olha, Deus, remova as coisas temporárias da minha vida, estabeleça as coisas que vão permanecer para todo sempre. Até hoje eu vivi para mim, a partir de agora eu quero viver para o Senhor. Faça uma oração, vamos orar todos aqui neste momento. E eu quero, antes de começar a orar por você, eu quero voltar a fazer uma pergunta. Como estava a sua vida antes do início da pandemia, ou no início dessa pandemia aqui no Brasil? E como está a sua vida hoje? A vida de milhões de pessoas mudaram. Mudou a vida de milhões de pessoas. Eu quero dizer com toda a sinceridade que a minha mudou, mas mudou para melhor. Eu sinto que eu estou no centro da vontade de Deus, fazendo o que eu estou fazendo. E a sua, você está no centro da vontade de Deus? Porque o centro da vontade de Deus, a vontade soberana, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Talvez você esteja dando murros em pontas de facas com a sua vida. E você estava abalado emocionalmente até então, até o momento de ouvir essa palavra. Agora quiete o coração, respire fundo. Você ouviu uma palavra para mudar a sua vida. Para mudar a sua vida, para remover as coisas temporárias e estabelecer as eternas. Estabelecimentos das eternas começa com princípios corretos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Pai, eu oro por cada um que está aqui, por cada um que está nos ouvindo neste momento, para que a tua boa, perfeita e agradável vontade, que a tua vontade soberana seja estabelecida. Pai querido, eu sei que o Senhor abalou e está abalando ainda as emoções de muitas pessoas, o espiritual de muitas pessoas, inclusive a tua igreja.
porque muitos estão longe do teu propósito, ó Pai. Eles querem estar nessa promessa da tua defesa, mas eles não querem se comprometer como o Senhor quer que seja comprometido. Continua abalando, ó Pai querido, para que possam compreender, ó Deus, que eles precisam ter um compromisso maior. Aqueles que estão se rendendo aos teus pés neste momento, ó Pai, nós te adoramos por isso, ó Deus. Recebe cada um, Pai. Toma essa semana em tuas mãos, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, que o preço, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, que nós sejamos a resposta desse sacrifício na vida de muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, glorifica o teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado por estar conosco. Recadinho para os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas. Você que deposita, faz transferência, sempre é postado aí na conta, nos grupos da igreja, tanto de WhatsApp quanto do Facebook, e você pode fazer a sua transferência. E também quero lembrar os irmãos que o nosso relógio de oração não parou. Glória a Deus por isso. Vamos continuar firmes, cada um no seu horário, perseverando no seu horário de oração. Lá não fugiu o texto, é Oséias, se não me engano, diz que devemos buscar ao Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre a terra. Se você está vendo muita injustiça ainda, não pode parar de orar. Só quando Deus chover justiça sobre a terra, aí nós podemos parar de orar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.